Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Também nesse mesmo horário, nas redes sociais, a estreia do programa nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Na reprise na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, a partir das 7, então das 7 às 8, depois também das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 horas da manhã de domingo e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho e para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana, inclusive o Razões da Fé. Nós, no programa dessa semana, vamos tratar de um documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que foi publicado agora no início do mês de novembro de 2025, que trata sobre Nossa Senhora. Trata sobre Maria, os títulos que devem ser evitados e, sobretudo, também como nós devemos tratar os títulos de Maria. Por isso o tema, o título inoportuno de Maria, porque esse documento ele fala sobre como um título usado por muitos séculos de forma inoportuna e que a Igreja quer ajudar a dar clareza, a dar discernimento também para o nosso povo. Temos como convidados aqui no estúdio da Rádio Miriam, então, primeiro o padre Josimar Romil, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Teologia pela mesma instituição, atualmente pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias, e coordenador da Comissão de Liturgia da nossa Diocese. Olá, padre Josimar, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui e hoje, muito especialmente, para falar de Nossa Senhora. É a mãe que Jesus nos deu. É bom estar com a mãe, a Virgem Maria, É bom vir ao Santuário de Caravaggio e é bom também falar sobre Nossa Senhora. Muito bem. E nós temos também o Eduardo Cantelli, que é diácono da nossa Diocese, quase padre, Vai ser ordenado padre no dia 29 de novembro, às 10 horas da manhã, aqui no Santuário de Caravaggio. Ele também é graduado em Filosofia pela UX e em Teologia pela PUC, de Porto Alegre, e ele trabalha, é cooperador na Paróquia Santa Rita de Cássia, antiga Paróquia Santa Fé, em Caxias do Sul. Cantelli, obrigado pela presença. Obrigado, Felipe, pelo convite, obrigado, Padre Josimar, também por dividir este momento, e a saudação a você que nos acompanha neste nosso Razões da Fé, especialmente hoje sobre Maria, Nossa Senhora, a grande modelo de discípula. Perfeito. Eu começo contigo, Cantelli. Quem é Maria? Quem é Nossa Senhora? Quem é esta mulher? Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol, nos diz a música. Padre Josimar, acho que dizia bem na sua acolhida que Maria é mãe. E quando nós dizemos mãe, nós já sabemos ao que isso se remete, ao que isso nos leva, porque todos nós nascemos, todos nós temos a experiência do que é a nossa mãe. E Maria, então, primeiro de tudo, nós temos que esclarecer e talvez partir disso, que Maria é criatura. Maria não é deusa, não é mais que Deus, porém, depois de Jesus, nesse mundo, ninguém foi maior. Então, ela é mãe de Cristo, mãe da Igreja e também é discípula. Nossa Senhora, ela é integrada no projeto de salvação de Deus de um modo único, mas está dentro do povo de Deus. Quando falo povo de Deus, falo da realidade da Igreja como um todo. Todos nós, que pertencemos à Igreja, constituímos o povo de Deus. É a imagem que o Concílio Vaticano II usa a Igreja como povo de Deus. E este povo constituído de muitos membros, diferentes membros.
e o mais proeminente, o mais importante, o mais belo membro deste povo de Deus é Nossa Senhora, é Maria. Claro, isso talvez seja uma definição um tanto quanto teológica, né, do lugar de Nossa Senhora, o lugar de Maria na nossa fé. Mas talvez aqui para a nossa diocese de Caxias do Sul, que temos o Santuário de Caravaggio, Nossa Senhora nos fala também de um ponto de vista muito afetivo, aquele afeto, aquela ternura que nós sentimos junto da mãe, porque é a mãe de Jesus, dá a ele a sua natureza humana, né? Recebe a divina por graça do Espírito Santo, mas no momento que gera ele para nós, ela também nos é dada junto da cruz como a mãe, como a companheira na caminhada, a intercessora, aquela que reza por nós junto a Deus, pede por todos nós, porque a mãe é atenta, a mãe é solícita, ela não está longe dos seus filhos. E aqui nós podemos perceber e podemos testemunhar o que é a força de Nossa Senhora no nosso povo, na nossa diocese, o que é a força da intercessão. Claro que, às vezes, essa nossa devoção, ela requer um fundo de teoria para que possamos melhor compreender o lugar de Nossa Senhora, sempre em relação com Cristo, que é o que nós vamos aprofundar, vamos melhor ver então neste programa de hoje. Mas na medida que ela é mãe de Cristo, mãe da Igreja, ela é nossa mãe, ela é intercessora, é modelo de como seguir Jesus, modelo de como escutá-lo, modelo de como acompanhá-lo, de como aprender com ele. Mas também ela é a imagem de todos nós que devemos gerar, mostrar Cristo para o mundo. Né? Todos nós como cristãos e os católicos que somos, convidados a, assim como Maria, inspirados nela, mostrarmos Cristo ao mundo, na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia. Mas talvez a melhor definição de Maria é a mãe. E por ser mãe, também se torna discípula, apresenta Cristo, o segue e nos acompanha todos nós com sua oração do céu. Lá do céu, ela roga a Deus por todos nós. Muito bem. E seguindo nesse tema de Maria como mãe, eu passo agora a palavra ao Padre Josimar, justamente para nós podermos responder. É correto nós chamarmos Maria de mãe de Deus ou ela seria só mãe de Jesus? Ou mãe de Cristo? É correto chamar de mãe de Deus? Como funciona isso? É corretíssimo chamarmos Maria mãe de Deus. Na oração da Ave Maria, na segunda parte, a gente já diz isso. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Né? Tem um princípio da igreja que é lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei daquilo que a gente crê. Então nós cremos desde o início justamente nisto. Maria é mãe de Deus. Vamos compreender melhor isso agora então. Nós já cremos, mas podemos compreender melhor. Ela não é mãe de Deus Pai, nem mãe do Espírito Santo. Ela é mãe de Jesus, mas Jesus, e aí o olhar se volta para Jesus. Quem é Jesus? É como Jesus que disse, ou perguntou para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Então, alguns diziam que Jesus era só um homem. Jesus era só um homem que pregou a paz e o amor. Se Jesus é só um homem, então a gente vai dizer que Maria é mãe de Jesus, ponto. Não, mas Jesus, além de ser verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. Então, para destacar que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, porque tinha pessoas no início da igreja que estavam tentando difundir a ideia de que Jesus era só um homem, um iluminado, um profeta, sei lá. Então, para justamente deixar claro que Jesus não é só um homem que pregou a paz e o amor, que Jesus é verdadeiro Deus, é o verbo que se fez carne. Para mostrar claramente isto, nós vamos dizer Maria é mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus. Então, este é o princípio mariológico fundamental.
Em grego se diz Theotokos, que significa Mãe de Deus. No dia 1º de janeiro se celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, né? Justamente para destacar, Jesus é verdadeiro Deus. Então nós dizemos Maria, Mãe de Deus. Não é Mãe de Deus Pai, não é Mãe do Espírito Santo, mas é Mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então Maria, Mãe de Deus, sim, é correto, é corretíssimo, é o princípio mariológico fundamental. Por isso também nós temos tanto carinho pela Virgem Maria, porque ela é mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus. Perfeito. Cantelli, nos últimos dias o Dicastério para a Doutrina da Fé, como falava bem no início, publicou uma nota doutrinal chamada Mater Populi Fidelis, ou seja, Mãe do Povo Fiel. Né? O que motivou essa publicação e que tipo de consultas e respostas e propostas ela vai respondendo, né? Por que fazer esta publicação? Sim. É interessante olharmos para o título, né? O título dos documentos da Igreja são geralmente em língua latina, Mater Populi Fidelis, e se referem sempre às primeiras palavras que o documento, que o escrito traz. Então, a Mãe do Povo Fiel. Assim começa o documento. E aqui leio algumas linhas desse documento que vai dizer: a Mãe do Povo Fiel é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos. Por quê? Se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pode operar a graça de Cristo no ser humano. Diante de tal formosura, movidos pelo amor, muitos fiéis procuram sempre referir-se à Mãe com as palavras mais belas e exaltaram o lugar peculiar que ela tem junto a Cristo. Maria é intimamente unida a Cristo e Maria como mãe, nós podemos, Padre Josimar nos trazia a ideia e a fundamentação de Maria como Mãe de Deus. Aí nós podemos nos perguntar, por que ela é nossa mãe? Aí nós recorremos aos textos bíblicos e também à tradição. Maria está de pé aos pés da cruz junto com o discípulo que Jesus amava. E ali ela é nos dada como mãe. De que modo? Cristo olha para a sua mãe, olha para o discípulo e diz: Mãe, eis o teu filho. Filho, eis tua mãe. Isto, a mãe, é aquilo que também está escrito aqui no vitral, né, da frente, o vitral principal do santuário. E é interessante nós olharmos, então, que esse documento, ele quer nos esclarecer de que modo Maria atua, de que modo Maria está, qual o seu lugar na nossa fé. Ele não quer, de modo algum, desmerecer, diminuir Maria, nos privar dessa devoção que é tão importante e tão profunda que nós temos. Mas ele quer responder a muitas consultas, muitas propostas que chegaram à Santa Sé, que foram enviadas à Igreja, né, a Igreja como instituição, para serem resolvidas. Porque a nossa fé, ela vai se desenvolvendo. Nós temos a ideia da evolução do dogma, do desenvolvimento da doutrina. Agora, no último final de semana, o Papa elevou ao título de doutor da Igreja São John Henry Neumann, que foi alguém que nos chamou a atenção, nos alertou para essa ideia de que as nossas verdades de fé, elas vão sempre sendo aprofundadas, esclarecidas, e não tem problema nenhum nisso. Não significa negar a nossa fé ou apresentar uma fé diferente. Mas tenhamos noção de que o nosso pensamento, ele vai evoluindo, vão surgindo novos conceitos, vão sendo esclarecidas muitas coisas, algumas coisas vão modificando a sua noção. Por exemplo, se nós nos referirmos à Eucaristia e à Igreja como corpo real e como corpo místico, isso durante a história foi tendo uma modificação. Então, não é problema nós esclarecermos e aprofundarmos. E o documento ele vai nos dizer que alguns títulos marianos, algumas questões,
preocuparam os recentes papas e foram repetidamente tratadas nos últimos 30 anos, nos diversos âmbitos de estudo do dicastério. Então, não achemos que é o Papa Leão, que agora acordou de manhã querendo mudar alguma coisa, querendo apresentar uma modificação, ou o Cardeal Fernandes, que é o prefeito do dicastério, ou talvez seja um resquício do Papa Francisco. Os últimos 30 anos, né? Isso envolve pontificado do Papa Leão, envolve o pontificado do Papa Francisco, Papa Bento XVI, João Paulo II. Então, essa reflexão, ela vai sendo aprofundada e esclarecida, para que nós saibamos que a nossa fé é cristocêntrica. A nossa fé, ela parte de Jesus, tem como centro Jesus, e ele ocupa um lugar ímpar, um lugar que é só dele. Mas Nossa Senhora coopera nesse trabalho, por isso nós iremos aprofundar. Mas então todas essas perguntas, todas essas reflexões que o dicastério foi fazendo em congressos, assembleias, permitiu que tivesse um rico material para alimentar esta reflexão e esta proposta, esse esclarecimento doutrinal. É interessante aquilo que o padre Josimar trazia enquanto lex orandi e lex credendi, porque a nossa fé, ela não vem de alguém que sentou de manhã, acordou disposto, sentou e começou a escrever os conteúdos da nossa fé a partir da sua cabeça. Muito pelo contrário. O testemunho escrito que nós temos, a reflexão dos santos padres, a própria escritura, ela é posterior a um processo de tradição, de transmissão oral, de vivência da fé, de oração. Se nós pegarmos diversos textos bíblicos, vamos perceber que eles nos remetem para um modo de viver a fé que já existia. A igreja sempre rezou. E em determinado momento foi teorizando, foi colocando como a regra da nossa fé. Para não se perder também. Exatamente. Né? Então, o que nós rezamos? De que modo nós acreditamos? Esta é a nossa fé. E o que cremos também vai ditar a norma de como rezamos. Mas a ideia, então, é aprofundar, é esclarecer os títulos, as expressões referentes a Maria, e quer aprofundar os adequados fundamentos da devoção mariana, precisando, esclarecendo o lugar de Maria em sua relação com os fiéis à luz do mistério de Cristo, que é o único mediador e redentor. A nossa fé católica, então, passa por esta noção, e dentro desta fé católica, tendo Cristo como único mediador e redentor, esclarecemos o lugar de Maria. Também com um aspecto ecumênico, de diálogo entre as diversas correntes do cristianismo. Queremos aprofundar, queremos esclarecer, queremos melhor vivermos a fé, queremos melhor também exercer a nossa devoção à Virgem Maria, Nossa Senhora. Perfeito. Assim nós vamos concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando que nós vamos aprofundar este documento nos próximos 2 blocos. Nós lembramos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. Fique com a gente. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. O programa Razões da Fé desta semana reflete um documento publicado recentemente pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, né? O documento chamado Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel, né, que fala sobre Nossa Senhora. E por isso o tema do programa de hoje, o título inoportuno de Maria. E nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio o padre Josimar Romil, que é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Caxias e coordenador da Comissão de Liturgia da Diocese, e o diácono Eduardo Cantelli,
que trabalha na paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul, e vai ser ordenado padre aqui em Caravaggio no fim do mês de novembro. Padre Josimar, a nota Mater Populi Fidelis, ela aborda diretamente o título de corredentora. Ela coloca, né, faz esses apontamentos sobre esse título que Maria foi ganhando ao longo da história, né? Qual a posição do Vaticano sobre o uso desse título e por que ele é classificado como sempre inoportuno ao falar de Maria? Muito bem. Para falar sobre isso, é importante nós termos em conta justamente a história, né? Jesus é o Redentor, né? Um dos símbolos do Brasil, né, no turismo, mas também na fé, é Cristo Redentor, né? A imagem de Cristo Redentor. Jesus é o Redentor. A redenção que nos vem pela vida e morte de Jesus, no sacrifício da cruz, muito especialmente. Então, o sacrifício como ação sagrada. Então, ao morrer crucificado, Jesus é condenado pelos crimes dos pecadores, né? Então, Jesus vem resgatar a pessoa humana do pecado que nos afasta de Deus. Então, é a questão da teologia da cruz, ou da teoria da satisfação também, enfim. Jesus é aquele que nos salva. Nos salva do quê? Do pecado e da morte eterna. Jesus é aquele que nos redime. Então, Jesus é o Salvador, o Redentor, o Libertador, o Bom Pastor. Jesus é aquele que nos salva. Certo. Assim sendo, Maria foi chamada por muito tempo como Mãe do Redentor, então. Mãe do Redentor. Certo. Só que, a partir do século X, Maria também foi chamada, como uma forma de abreviar Mãe do Redentor, foi chamada ela também de Redentora. Maria como Redentora. Porque Maria é muito especial para nós. É a nova Eva. Se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Maria é muito especial. Então, por ser tão especial, também na obra da salvação, Maria foi chamada não só Mãe do Redentor, como Redentora. E para corrigir esse abuso de chamar Maria Redentora, a partir do século X, então, no século XV, aparece o título Corredentora, para tentar corrigir. Não, Jesus é o Redentor. Maria não é a Redentora. Então, vamos chamar Maria de Corredentora. Então, a partir do século XV, para corrigir aquele abuso do século X, passou-se a algumas vezes chamar Maria como corredentora. Beleza. Aí, esta expressão resolveu, em parte, o problema, mas não de todo. Por isso, os pontífices, vários usaram o termo corredentora. Sim, mas sem explicar tanto. Vários santos também utilizaram. Mas agora a igreja ela vai explicando, não que seja proibido utilizar, mas de que é inconveniente. O argumento da conveniência também é importante, não só o da necessidade. O argumento de necessidade é assim e não assado, mas o da conveniência é tipo assim, poder pode, mas não convém, porque gera dúvidas. Pode gerar dúvidas. E essa nota quer esclarecer, né? Isso. Então, veja bem. O cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, esperamos que seja declarado santo logo, né? E quando for, doutor da igreja. Olha o que o Ratzinger disse, né? Em 1996, o Ratzinger disse assim,
porque pediram, né, para tentar, talvez, declarar como dogma Maria como corredentora ou medianeira, né, de todas as graças. Ele respondeu assim, no seu voto particular, em 1996. Negativo. O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida de fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, a revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. E aí, agora é importante, ó. Abre aspas. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Fecha aspas. Então, não se vê de modo claro como a doutrina expressa nestes títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Por quê? Porque justamente é aquela questão de Jesus, né? A fórmula corredentora distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede de Jesus. Tudo procede dele, como dizem sobretudo as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é graças a ele, a Jesus. A palavra corredentora obscureceria essa origem. O cardeal Ratzinger não negava, então, que houvesse na proposta de uso deste título, corredentora, intenções e aspectos válidos, porém, sustentava a não conveniência ou de que seria um vocábulo equívoco, né? Redentor é um só, é Jesus. E este título não se duplica. Cristo é o único Redentor. Não existem corredentores com Cristo. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, oferecido com um coração amante e obediente, apresenta uma satisfação, da teoria da satisfação, da justiça de Deus, superabundante e infinita. Maria, então, é mãe, é intercessora, é imagem, é modelo, para nós encontrarmos a salvação, sim, em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Perfeito. E agora, essa segunda, a trazer essa ideia da cooperação, né? Maria como cooperadora celestial, né? Eu trago essa pergunta para o Cantelli e o documento vai nos dizer assim: levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno, então, o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria, como o padre Josimar também trouxe há pouco. Como entender essa posição de Maria como cooperadora da obra da salvação e não como corredentora? Sigo na leitura do documento, mais algumas linhas, para esclarecer essa ideia da inoportunidade, que o padre Josimar já trouxe bastante bem para nós, a ideia de que oportuno é sinônimo de conveniente. Então, não é sinônimo de certo ou errado, mas de conveniência. E aí o documento diz: este título, corredentora, corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação fora de Cristo. Por que é inoportuna? Porque quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna inconveniente. Então, essa inconveniência, ela não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça, porque tem perigo de obscurecer o lugar exclusivo de Jesus Cristo na nossa salvação. Mas se nós consideramos, então, o lugar exclusivo de Jesus Cristo
Nós olhamos então para Maria como cooperadora, como tu disseste, Felipe, como o documento vai nos propor. Não entendemos Maria separada do mistério de seu filho e, pelo contrário, a entendemos intimamente unida ao mistério de Jesus, ao mistério da salvação operada em Cristo. Em que momentos da vida de Jesus Maria está presente? Do presépio até a cruz, da cruz até a ressurreição, até a ascensão, até Pentecostes. Maria está unida e percebamos, Maria coopera, colabora na obra da salvação, na obra da redenção, quando ela diz o faça-se. Ela não é instrumento passivo nas mãos de Deus. Maria não é fantoche. Deus não está lá operando como se fosse uma marionete. Uma marionete, exatamente. E não faz isso com nenhum de nós. Então, ela adere livremente, mesmo no meio da dúvida, mesmo no meio da incerteza. Como é que vai ser isso se eu não conheço o homem? Veja, Isabel já está operando as maravilhas do Senhor. Em ti também. Para Deus nada é impossível. Faça-se, estou disponível, estou disposta. Sem entender, sem compreender tudo. Depois, outros relatos. No presépio, os pastores falam de tudo aquilo que viram, daquilo que ouviram, e Maria, sem entender, no silêncio, guarda, medita tudo isso no seu coração. Aos 12 anos, ela também precisa de um esforço para entender a missão de Jesus, mas o acompanha na cruz, não se afasta, e assim, sucessivamente, depois da morte do Senhor, ela permanece em oração com os apóstolos, é mãe dos apóstolos, permanece em oração depois da ascensão. Junto com eles recebe o Espírito Santo. Se ela nos dá a Cristo ao mundo, podemos entender muito bem como ela coopera nesta obra da salvação. Como Deus quis salvar a humanidade? A partir de dentro. Teria tantas maneiras, tantos modos de salvar, mas entende por bem, e assim o faz, a partir de dentro. Quando envia o seu Filho, que sendo Deus, se esvazia, se faz homem, partilha da nossa miséria, partilha da nossa pobreza, e a partir de dentro, a partir da morte, ele vai nos salvar. Assim, então, Maria coopera com tudo isso na medida em que nos dá Cristo, oferece Cristo, mas o acompanha. E é dada como mãe de todos nós, ela coopera também nesta sua maternidade, enquanto reza por todos nós, enquanto intimamente associada ao seu filho, é o membro mais proeminente da igreja. Na comunhão dos santos, entendemos a sua oração, entendemos a sua intercessão, que sempre aponta para Jesus. As bodas de Caná. Fazei o que ele vos disser. Não o que eu disser, o que eu mandar, o que meu filho. Maria sempre aponta para Jesus. Uma mariologia, uma devoção à Nossa Senhora que se encerra, que se acaba nela, ela não é saudável e não é aquilo que Maria quer de todos nós. Ela quer apontar sempre para o seu filho. Por isso coopera, na medida em que gera, na medida em que acompanha e na medida que aponta para ele. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. Padre Josimar, o Vaticano quis rebaixar Maria, quis tirar dela a importância que a Igreja lhe deu desde a sua origem com esse documento? Não. O Vaticano, inclusive, esta nota doutrinal, enfim, do Dicastério para a Doutrina da Fé, apresenta, e é bom que leiamos o texto, né? Quando possível, apresenta elementos muito ricos da participação de Maria na obra da salvação. Tem um capítulo específico para falar sobre Maria na história da salvação. Exato, exato. Por exemplo, a sua participação na redenção objetiva e também a influência que ela tem atualmente sobre os que foram redimidos. Então, o Vaticano destaca alguns elementos muito bonitos. Já desde o livro do Gênesis, né, quando fala da mulher, a questão da serpente, né, Deus que diz à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta mulher é a Virgem Maria.
quando Jesus chama a sua mãe de mulher, né? Mulher, por que dizes isto a mim? Não chegou a minha hora, né? Nas bodas de Caná. Essa mulher faz referência ao Gênesis. É Maria a nova Eva, esta mulher. E a descendência da Virgem Maria, que é Jesus, sim, mas também todos nós, porque Jesus nos deu a sua mãe como nossa mãe. Então esse é um elemento, né? Maria, já como apresentado no livro do Gênesis, a mulher, mas depois no Evangelho também, né? Esta mulher. Maria que intercede, né? Que percebe a falta de vinho e diz a Jesus, eles não têm mais vinho. Então, a intercessora junto a Jesus. Maria na cruz. O Vaticano destaca isso também. Maria na hora da cruz é a Pietà, né? Aquela que recebe Jesus nos seus braços, mas antes aquela que permaneceu junto ao seu filho no caminho da cruz, né? No caminho do Calvário. Maria que é entregue por Jesus como mãe do discípulo, e o discípulo que nos representa. O discípulo que recebeu Maria, ele nos representa, somos nós que recebemos Maria como nossa mãe, porque Jesus assim disse. Maria é nossa mãe, eis aí a tua mãe. E convém destacar também a fala de Isabel, e o Vaticano recorda nessa nota a fala de Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, Isabel disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela poderia ter dito: como posso merecer que o meu Senhor me venha visitar? Porque Jesus estava ali no ventre de Maria. Não, Isabel, cheia do Espírito Santo, repleta da graça de Deus, Isabel disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É o Espírito Santo falando pela boca de Isabel, poder-se assim dizer, né? Bendita és tu entre as mulheres, sobre Maria, né? Sobre Nossa Senhora. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E Maria também cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sobre ela esteve e ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Maria disse: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então o Vaticano recorda, esse documento retoma estes elementos bíblicos e também da tradição da Igreja, que destacam a presença de Maria na obra da redenção, mas também depois, no hoje da nossa história, na sua intercessão, nas aparições e etc., em favor dos redimidos por Jesus. Isso aí. Muito bem, muito bem. Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos refletindo no programa desta semana sobre uma nota, um documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, chamado Mater Populi Fidelis, Maria do Povo Fiel, a Mãe do Povo Fiel, falando sobre Nossa Senhora, sobre títulos que se devem evitar, títulos inoportunos e também sempre situando Maria como a cooperadora
da obra da salvação e não como corredentora, como por muitos séculos também se deu esse título à Mãe de Deus. E nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, Padre Josimar Romil, padre da nossa diocese, pároco da Paróquia de Lourdes, em Caxias, e coordenador da Comissão de Liturgia da Diocese, e o diácono Eduardo Cantelli, que trabalha na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias, e que será ordenado padre aqui no Santuário de Caravaggio no dia 29 de novembro, a partir das 10 da manhã. Eduardo, começo contigo. Aparece no documento o cuidado que se deve ter ao chamar Maria de medianeira de todas as graças. Por que isso? Né? Não é ela a celestial cooperadora? Interessante, né? O cuidado em chamarmos Maria medianeira de todas as graças. O cuidado, não a ideia de um título que ele não é e que estamos fazendo coisa errada. Porque senão a padroeira do nosso estado, Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, assim a chamamos, é um título inválido e um título que vai contra a fé da igreja. Então, por isso, o cuidado e a prudência. A igreja ela sempre é muito prudente na tutela da fé e essa também é a função do dicastério para a doutrina da fé. Esclarecer aquilo que nós acreditamos, esclarecer os conteúdos da nossa fé e apontar para uma correta relação. Qual é o perigo que se esconde por trás, talvez, de um uso, sem pensarmos, do título de medianeira? Nós a equipararmos com Cristo. Cristo é o único mediador, e isso a tradição bíblica ela já nos coloca. Há um único mediador entre Deus e a humanidade. Há um único pontífice entre os homens e o divino. E isso, o caráter ecumênico também da devoção a Maria passa por isso. Devemos ter clareza de que quem faz a ponte é apenas Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único sacerdote que entrou no Santo dos Santos do céu, que atravessa, que rompe o véu que divide a humanidade e Deus, é apenas Cristo. E nesse sentido, é até bom para nós entendermos o sacerdócio dos padres. O padre não é sacerdote em virtude dele mesmo, mas participa do único sacerdócio que é de Cristo. E assim nós salvamos e deixamos para Cristo a exclusividade da mediação. Ele é o único mediador que faz o meio. Então, quem é o Salvador? Sim, é Cristo. Isso é consenso, então, no cristianismo, que ele é o nosso Salvador. Sejamos nós católicos, sejam os irmãos das outras igrejas, acreditamos, então, em Cristo como único mediador. Aí nós vamos pensar Nossa Senhora. Então, como que vamos entender o título dela como medianeira? Aí nós vamos perceber o uso da palavra mediação. Enquanto essa mediação que eu trazia aqui, de fazer a ponte entre Deus e os homens, sim, é reservado e é apenas a Cristo. Mas podemos estender um pouco esse conceito de mediação. Nós podemos entender Maria como mediadora no sentido de que a única mediação de Cristo, ela é inclusiva. De que modo? Cristo possibilita diversas formas de participação no cumprimento do seu projeto salvífico, porque em comunhão, em unidade com Ele, todos podemos ser, de alguma maneira, cooperadores de Deus, mediadores, uns para com os outros. E aí nós entendemos, então, esta mediação como uma intercessão. E a intercessão, nós vamos entender ela dentro da comunhão dos santos, enquanto ligados que somos, vivos, falecidos, Maria já ressuscitada, nós nos entendemos como uma comunhão. Então, enquanto ela é intercessora, enquanto ela reza por nós, ela também faz esta mediação, sempre ligada à única mediação de Cristo.
Entendemos que ela coopera, que ela colabora. Por exemplo, uma das maneiras é de que por ela vem a nós o Salvador. Por ela, Cristo veio ao mundo, assumiu uma carne, assumiu um corpo e a partir de dentro, como eu dizia anteriormente, nos salvou, nos oferece a salvação. Então, Maria é medianeira nesse sentido. E medianeira de todas as graças, podemos dizer, na medida em que ela nos oferece Cristo, em que ela colabora com Cristo, mas não quer ofuscar. Não significa que Maria seja o único canal da graça, ou, sei lá, inserirmos ela nesta relação. Talvez fazermos uma hierarquia, colocarmos Deus, o Pai, o Filho, Maria e nós. Não. Humanidade, que pela humanidade e divindade de Cristo nos faz chegar a Deus. Mas ela colabora. Cristo é exclusivo Salvador, mas sempre associa. Então, conta conosco para que continuemos levando esta salvação ao mundo, como vamos entender então também o sacerdócio dos padres, na medida em que participa do sacerdócio de Cristo. Talvez até o Padre Josimar possa colaborar um pouco a partir de algumas leituras que traz aqui para nós, a partir de alguma bibliografia que vai colaborar, Sim. enfim, nesta reflexão. O Dom Leomar Brustolin, o arcebispo de Santa Maria, escreveu um livro excelente, Ave Filha do Teu Filho. São meditações para as festas de Nossa Senhora. Ave Filha do Teu Filho, da Paulus. E o Dom Leomar, sobre a medianeira de todas as graças, ele já antes do documento nos recorda aspectos importantes antes do documento do Vaticano lançado recentemente, né? Ele nos recorda algumas coisas importantes. Olha só que interessante, na página 129 ele diz assim, ó: por isso, quando dizemos que Maria é a medianeira da graça, e mais do que cheia de graça para distribuir, Maria é apropriadamente repleta da graça de Deus. A graça é o próprio Senhor que nela se fez carne e habitou entre nós. Muito adequado é dizer Maria medianeira da graça. Maria medianeira da graça. Jesus é a graça de Deus que habitou entre nós. Então, Maria medianeira da graça. Depois, na página seguinte, para bem celebrarmos a medianeira que participa de forma subordinada da única mediação de Cristo, entendemos que Maria é a maior intercessora a Deus em favor de toda a humanidade. É a maior, a Virgem Maria, intercessora a Deus. E ele cita, para concluir, o Concílio Vaticano II, porque a Igreja também fala isso, da Maria Medianeira. Lá no número 62 da Lumen Gentium, diz assim: por isso a Virgem é invocada na Igreja com os títulos advogada, auxiliadora, socorro, medianeira, imaculada, etc. Mas isso se entende de maneira que nada tire nem acrescente a dignidade e a eficácia do único mediador, que é Cristo. Eu sigo com o Cantelli e depois voltamos ao Padre Josimar, porque a nota, ela nos coloca, a nota, né, Mater Populi Fidelis, ela aborda o título de Maria, Mãe do Povo Fiel, né? Como essa maternidade recebida na cruz, né, que Jesus nos deu, como falamos anteriormente, ela se manifesta na vida do povo fiel hoje. Sim. Todos nós somos humanos, partilhamos da humanidade e nós temos afeto pela mãe. A mãe sempre ocupa um lugar especial e nós sempre nos referimos, né? Pensemos lá em casa, né? O respeito que nós temos pela mãe, o carinho, aquilo que só a mãe pode fazer conosco, aquilo que só a mãe conhece, só ela é exclusivo, né? Então, nesse sentido, Maria, enquanto mãe do povo fiel, nós entendemos ela como aquela atenta, com o seu cuidado materno, a atenção que é demonstrada nas bodas de Caná, percebendo, olha, não tem mais alegria. Esta aliança, este casamento não tem mais alegria. Jesus, tu precisas intervir. Na cruz, Cristo nos dá Maria por mãe.
O discípulo que representa toda a comunidade, toda a humanidade, recebe Maria por mãe. Então penso que aquilo que dizia novamente, né? O Santuário de Caravaggio, ele expressa esse cuidado, o manto da mãe, o carinho da mãe que vem a nós, que está atento para conosco, né? Nas nossas dificuldades, recorrermos à sua intercessão, procurarmos o seu auxílio, nunca esquecendo de que ela sempre nos apontará para Jesus. Maria, enquanto mãe, acho que uma das obras muito bonitas que vão trazer isso para nós é o Alto da Compadecida, a sua gravação em vídeo, né, a partir da obra de Ariano Suassuna, mostra Maria como aquela que reza por nós na hora da nossa morte, né, como nós rezamos na Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A atenção da mãe, o cuidado, o carinho que só a mãe dispensa, que só a mãe tem. Assim se expressa essa maternidade. Quantas pessoas que procuram os santuários marianos, estendamos o nosso olhar, né? Aparecida, o maior santuário mariano do mundo, quanta gente procura consolo, procura conforto junto da mãe, e ela oferece. Quem sabe olhemos para as aparições de Nossa Senhora, as experiências que os videntes tiveram, sempre em situações muito difíceis, em situações limites da humanidade, existenciais da própria pessoa. É o conforto, é o carinho, é o cuidado. Joaneta, né, a vidente de Caravaggio, que está angustiada, sofrendo na relação com o marido, o local está em guerra e Nossa Senhora vem para acalentar. Guadalupe, América Latina, não estou eu aqui que sou a tua mãe, eu te cuido, eu te quero, eu te amo e eu te aponto para o meu filho. Eu entrego para ti o meu filho, que é o Salvador, que te aproxima de Deus, que te dá uma nova vida, que te oferece a vida divina. Eu, Maria, colaboro com tudo isso, porque sou tua mãe, te quero bem e te aponto para Jesus, te acolho. Na cruz, só depois que Jesus faz esta entrega de Maria, a mãe, a mulher, ao filho e o filho à mãe, ele então proclama: tudo está consumado, a obra da salvação está realizada. Temos um Deus que é Pai, temos Maria que é nossa mãe, que é carinhosa, que é eterna. E essa identidade que nós humanos temos pela mãe, ela é profunda e nenhuma linguagem é capaz de expressar completamente. Muito bem, assim a gente vai já concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhos acústicos. Obrigado, Padre Josimar, obrigado, Eduardo Cantelli, o nosso diácono, quase padre. Já peço que tu faça o convite para a tua ordenação, aproveita e faz o convite para a tua ordenação, para que o povo possa estar te acompanhando no dia 29. Ótimo, Felipe. Dia 29 de novembro, às 10 horas, aqui no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, então, a minha ordenação presbiteral. Para quem não está acostumado, talvez, com essas palavras, né? É o momento, é a missa em que um diácono, então, passa a ser padre, né? Que vai participar desse sacerdócio ministerialmente participa do sacerdócio de Cristo, né? Nos tornamos padres. Então, dia 29 de novembro, às 10 horas, aqui em Caravaggio, todos convidados, todos bem-vindos presencialmente, mas também podendo acompanhar pela Rádio Miriam, pelas redes da Diocese, e convidando a todos a rezar pelas vocações, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, pelos diáconos, por todo o povo de Deus. Muito bom. Obrigado, Padre Josimar, obrigado, Cantelli. Desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana. Fique bem.